Aleluia, glória a Deus. Como o Senhor fala, não é, igreja? Deus fala através dos louvores, e os louvores vêm confirmando a palavra inicial e a palavra que nós vamos meditar agora. O Senhor falando de oferta, e a nossa vida é uma oferta ao Senhor. Quando você adora a Deus, quando você dá o seu louvor, o seu clamor a Deus, são ofertas que você entrega diante do Senhor. Aleluia. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor como louvamos agora. Esconder a palavra de Deus no nosso coração, viver a palavra do Senhor. Não sermos só ouvintes da palavra, mas à medida que vamos recebendo de Deus a palavra do Senhor, nós vamos guardando e vamos vivendo essa palavra, para que a nossa vida seja uma vida abençoada. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué, e o Senhor vai continuar falando conosco sobre guardar a palavra. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1, versículo de número 5, diz assim: ninguém poderá te resistir durante toda a sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Eu jamais te abandonarei e nem te desampararei. Seja forte e destemido, porque farás esse povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente seja de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Não te apartes dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as suas realizações. Que o livro da lei seja sempre nos teus lábios. Medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Aleluia. Olha, igreja, o Senhor nos ensina. Se nós queremos ter uma vida próspera, uma vida abençoada, se nós queremos ter bom êxito nas nossas empreitadas, se queremos viver aquilo que Deus tem para nós, nós temos que guardar a palavra do Senhor. Nesse texto, Deus está animando Josué. Moisés, meu servo, é morto, agora você se levanta, Josué. Deus estava animando Josué, como eu creio que nessa noite o Senhor está animando o teu coração através da palavra. O Senhor nos fortalece quando Ele fala conosco. Deus falou com Josué. Hoje o Senhor está falando com você. O Senhor está animando, te renovando através da palavra do Senhor. Seja forte, seja corajoso. Não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando nós lemos isso, nós entendemos que Deus estava falando com Josué, para que Josué permanecesse firme no Senhor. E isso é o que Deus fala conosco. Temos que aprender a permanecer em Deus, na direção de Deus, na palavra de Deus. Permanecer, sem vacilar o nosso pensamento. Sem o nosso coração estar dividido, permanecemos firmes no Senhor. Isso é o segredo para ter uma vida abençoada. Porque aquele que permanece é aquele que vai viver o que Deus tem preparado. A gente vê que muitas vezes as pessoas oscilam, né? Começa, para, vai, não vai, começa, para de novo. E quem age assim, não vai viver aquilo que Deus tem preparado. Por que Josué teve uma vida bem sucedida? Por que Josué foi um homem de Deus que até hoje serve como exemplo a vida dele para nós? Porque ele permaneceu firme numa direção. Em todo o tempo você vê Josué firme. Em todo o tempo você vê Josué sem vacilar o seu pensamento, sem temer. Em todo o tempo você vê ele meditando na palavra do Senhor. Sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda. Permanecer firme. Quando nós recebemos uma direção de Deus, como Josué recebeu, como você está recebendo nessa noite, como eu estou recebendo, nós temos que aprender a permanecer nessa direção. Quando a gente não permanece, muitas vezes aquilo que Deus tem preparado para nós está tão perto. E aí por que
nós já passamos processos, ou porque viemos de um caminhar difícil, às vezes quando está ali pertinho de nós a nossa vitória, a nossa bênção, aquilo que Deus tem para nós, no momento que nós vamos desfrutar, mas nós já estamos cansados, e aí a gente para, e a gente recua, e a gente desiste. Nós não podemos, igreja, insistir naquilo que não é direção de Deus para nós, mas aquilo que você tem nitidamente claro na sua vida, isso é uma direção de Deus para mim, você precisa aprender a permanecer firme nisso. Quando nós permanecemos, Deus tem algo preparado para nos entregar. Nós permanecemos na direção, o Senhor vem e nos entrega, porque o Senhor nos encontra assim como Josué, sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda, se alimentando da palavra de Deus. A palavra de Deus é a sua maior arma. Contra todas as investidas do adversário, você precisa aprender a usar a palavra de Deus. Fazer tudo. Quando Deus falou com Josué, ele disse, em conformidade com tudo que nele está escrito. Eu não posso pegar a palavra de Deus e andar em conformidade somente com o que me agrada, ou somente com o que é fácil para mim, ou somente com o que eu quero fazer. É toda a palavra. Nós temos que viver toda a palavra de Deus. Muitas vezes a palavra de Deus vai nos confrontar. Muitas vezes a palavra de Deus vai nos lapidar, vai tirar de nós aquilo que não é bom. E quando eu me alimento da palavra, eu me fortaleço no Senhor. E quando eu me fortaleço no Senhor, eu tenho forças para permanecer na direção que Deus me deu. Quantos que deixaram de desfrutar de algo maravilhoso que Deus havia preparado? Porque muito perto de receber aquilo, recuaram, desistiram, mudaram a direção, mudaram o foco, não seguiram firme e não permaneceram. A palavra do Senhor ensina isso muito claro, num exemplo que nós temos na vida de Saul. Em 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel 13, no versículo de número 13 também. Diz assim, ao que replicou-lhe Samuel, agiste como um insensato, tu não obedeceste à ordem que Yahvé, o teu Deus, te deu. Se tivesses obedecido, Deus teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando, porque o Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Deus havia determinado. Nós vemos Saul, um homem que foi levantado por Deus e que teve um bom começo, que venceu batalhas, que ouvia a direção de Deus. Mas nesse texto que nós lemos, Samuel disse para Saul que ele aguardasse, ele teria uma grande batalha. Os filisteus novamente se levantando contra Israel, um exército muito grandioso, muito grande, muito numeroso. Mas Samuel disse para Saul, olha, você vai esperar 7 dias, porque no 7º dia eu vou vir, nós vamos oferecer sacrifícios ao Senhor, e você vai vencer essa batalha. Mas quando nós lemos o texto, nós vemos que o exército de Israel começou a achar que Samuel estava demorando demais. Saul começou a pensar isso. Samuel não vai chegar a tempo. E como o inimigo vinha avançando, a palavra diz que o exército de Israel, aqueles homens, aqueles soldados, eles começaram a se acovardar. Eles se esqueceram totalmente do que Deus havia dito, que eles esperassem o 7º dia, que no 7º dia Samuel chegaria, ofereceria sacrifício, e aí eles lutariam e venceriam. Mas conforme o inimigo foi avançando, aquele exército começou a sentir a pressão. E a palavra diz que eles começaram a recuar, a se esconder, a fugir, a sair de perto, sair do lugar onde o Senhor mandou esperar em Gilgal. Eles começam a evacuar o lugar, eles começam a se esconder, eles começam a ficar apavorados. Diz que eles tremiam de medo diante da pressão do inimigo. E quando Saul, que era um homem, que era o líder daquele povo, e ele tinha recebido a direção de Deus, quando Saul começa a ver tudo isso, ele também não soube lidar com aquela pressão. E a palavra do Senhor diz que ele fica desesperado, e já é o 7º dia e Samuel não chega. E ele também se esqueceu da direção.
ele desviou para a esquerda e para a direita. Como Deus falou ali com Josué, não te desvie. Saul se desviou da direção de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele, num desespero, pega e oferece ele mesmo sacrifício ao Senhor, coisa que não deveria ele fazer. E no momento que ele está ali oferecendo sacrifício ao Senhor, Samuel chega dentro do tempo que Deus havia determinado. Aquilo era um teste para Saul. Era um teste para que o reino dele fosse estabelecido. Era um teste onde ele foi reprovado. E hoje, nos nossos dias, quantos estão passando pelos testes, pelos momentos da aprovação, que vão ali definir o quanto nós confiamos verdadeiramente em Deus, o quanto sabemos esperar verdadeiramente em Deus, e quantos são reprovados também, porque se cansam e porque dizem: Deus está demorando. Será que Deus vai agir como Ele falou? Será que Deus vai chegar a tempo de ajudar nessa situação? E ali a dúvida vai entrando, o medo vai entrando, a pressão vai aumentando. Quanto mais pressionado você for, mais você precisa confiar em Deus. Quantas situações que a gente vive, que vai ali nos pressionando, a gente vai sentindo aquela pressão. Parece que nós estamos cercados de todos os lados. Parece que a fúria do inimigo se multiplica e você vê ali pressionado, você se vê numa situação tão difícil. Mas essa situação pode ser um teste de Deus na nossa vida. E nós precisamos sair dos testes que o Senhor nos coloca aprovados. O Saul cansou de esperar. Como muitos estão cansados de esperar. Deus não vai agir, então eu vou agir por mim mesmo. Oram sobre uma situação, entregam aquela situação para Deus. Deus dá uma direção. Deus diz: espera, Deus diz: faça assim. Mas o tempo vai passando e a gente vai se precipitando e se colocando no lugar de Deus e querendo agir por nós mesmos. Deus está demorando para agir, então eu vou agir. Samuel está demorando para chegar, então eu mesmo vou oferecer o sacrifício ao Senhor. E ele diz aqui: você foi um insensato. E Saul, ele quer dar uma desculpa: eu fui pressionado. Quando eu vi a situação, eu me desesperei. E quantas pessoas vivem isso nos nossos dias? Porque vem a pressão e porque olham as circunstâncias, se desesperam e se precipitam. Como é lindo, igreja, uma pessoa aprender a esperar em Deus, para viver no tempo de Deus, aquilo que Deus tem preparado. A gente vê tantos servos de Deus que testemunham: por muitas vezes eu quis agir por mim, mas o Senhor me disse: espera. Descansa o teu coração. E ali eu descansei o meu coração. Eu esperei a direção de Deus. Eu vivi a direção de Deus. E eu alcancei aquilo que o Senhor tinha para mim. E é lindo a gente ouvir isso. Mas a gente também vê, igreja, muitos que cansam de esperar. Muitos que desistem de esperar. Muitos que desviam para a direita e para a esquerda e saem da direção de Deus. Como ter uma vida abençoada assim, sem a direção de Deus? Se desviando, esquecendo da palavra, esquecendo o que Deus falou, olhando circunstâncias, vivendo sob pressão e cedendo à pressão. Quantas pessoas dizem: eu vou ser firme no Senhor, eu vou permanecer firme nos meus princípios, mas quando a pressão chega, cede. Quantas pessoas dizem: eu vou lutar pelo meu lar, pela minha família, mas quando a pressão chega, cede. Quantas pessoas que dizem: eu vou lutar por tal situação, eu vou lutar por isso, eu vou conquistar, mas no momento da pressão, cede, porque olha as circunstâncias, porque esquece do que Deus falou, porque não se alimentou da palavra, porque está fraco, porque não meditou na palavra de Deus de dia e de noite, porque não se alimentou do alimento espiritual certo, porque se alimentou muitas vezes de palavras de homens. E quando a gente se alimenta somente da palavra do homem, a gente se enfraquece e a gente fica frustrado, porque o homem pode prometer muitas coisas que ele não vai cumprir. E aí você se frustra. Mas quando você tem a direção na palavra de Deus, você não será frustrado, nem enganado e nem envergonhado, porque você está na direção de Deus. Que a sua vida seja uma vida
debaixo da ordem de Deus. Eu acho tão lindo quando o apóstolo Paulo fala: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira. Quando ele diz eu acabei a carreira, a gente entende o que? Ele permaneceu firme no chamado dele até o fim. Eu acabei a carreira, eu fiz tudo o que era para eu fazer. Eu segui toda a direção de Deus, do começo ao fim. Eu não me desviei para a esquerda, eu não me desviei para a direita. Eu permaneci firme na direção de Deus. Eu acabei a carreira. Quando Deus fala acabou, acabou. Mas enquanto Deus não diz acabou, há um processo. E se o Senhor disse para você acabou, você já viveu isso? Tá bom, era até aqui, tudo bem. Mas se não acabou, se o Senhor diz que ainda não é o fim, que ainda não acabou, a gente tem que continuar no processo. Mas esperando em Deus, vivendo a direção de Deus, ouvindo Deus, se alimentando de Deus, sem se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu concluí, eu fiz tudo. E a gente olha para a vida do apóstolo Paulo e a gente vê que ele fez tudo em conformidade com a palavra e com a direção. Quantos momentos ele foi pressionado, mas ele não cedeu. Quantos momentos a gente viu as investidas do inimigo tão fortes contra a vida dele, mas ele não cedeu. Quantas vezes ele apanhou, mas os ferimentos nem tinham sarado ainda e ele já estava pregando Jesus novamente. Quantas vezes mandaram ele se calar e ele falava mais ainda. Ele foi pressionado de todas as maneiras que você pode imaginar. Fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. E você não vê ele cedendo em momento algum. Você vê ele sempre falando daquilo que era a direção de Deus. Ele acabou a carreira. Nós vamos acabar a nossa carreira. E do jeito que Deus falar, do começo até o fim, sem nos desviarmos para a esquerda e para a direita, permanecendo firme no Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Permaneça e não se precipite. Saul se precipitou e a atitude dele foi de um insensato. A sabedoria consiste em ouvir Deus e permanecer em Deus, para que tudo na sua vida seja debaixo da bênção de Deus. Deus falou com Josué: todas empreitadas, tudo que você planejar, tudo que você viver, vai ser debaixo de bênção, quando você obedece a palavra. O princípio de Deus, da palavra de Deus, para uma vida próspera. E quando a gente fala em vida próspera, nós estamos falando de uma vida debaixo da direção de Deus, abençoada por Deus. Em todas as áreas da sua vida, você tem ali a direção do Senhor. Que você não se precipite. Que você espere naquilo que Deus tem falado. Que você espere na direção do Senhor. Não dê um passo sequer, enquanto você não estiver certo de que aquela é a direção de Deus para a sua vida. Permaneça firme, amém, igreja? Vamos orar? Feche os seus olhos aí no seu lar. Peça forças a Deus. Peça forças a Deus para permanecer, mesmo quando você for pressionado. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, o Senhor é um Pai tão amoroso, e o Senhor cuida tão bem de nós, o Senhor nos ensina. Senhor Deus, basta nós pegarmos a nossa Bíblia, orarmos e pedirmos entendimento, abrimos a nossa Bíblia e lermos, Pai, e ali o Senhor estará falando conosco. O Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais e nos traz o discernimento. É o Espírito Santo quem nos ensina, e o Senhor nos ensina a permanecer no Senhor. Jesus, permanecer na direção do Senhor. Meu Deus, quantas vezes nos sentimos pressionados pelas circunstâncias, pressionados pelas pessoas ao nosso redor, pressionados no trabalho, na família, mas nós precisamos permanecer firmes em Ti. Nos dê força, Pai. Como o Senhor fortaleceu a Josué, como o Senhor animava e encorajava Josué, nessa noite o Senhor nos encorajou. Nós vamos permanecer, Pai, esperando a Sua voz, a Sua direção. Como Moisés, ele dizia:
Eu não saio daqui se a tua presença não estiver comigo. Se nós não tivermos, Pai amado, a tua presença e a tua direção, nós não damos um passo. Não deixa, Pai, nós sermos precipitados como Saul. Não deixa nós sermos precipitados como Sara, que esqueceu do que o Senhor falou e agiu por ela mesma, porque ela achava que o Senhor estava demorando. Ah, Jesus, nos dá o entendimento, nos faz permanecer, como a tua palavra diz que Ana, ano após ano, ela ia ao templo e ela clamava ao Senhor. Ah, Jesus, quantas bênçãos, quantas coisas lindas o Senhor tem preparado para nós, para nossa família, mas nós precisamos permanecer. Senhor, queremos a tua direção para a nossa casa, queremos a tua direção para o nosso lar, para a nossa família, queremos a tua direção em todas as áreas da nossa vida e queremos permanecer na tua palavra. Que nós venhamos nos alimentar dia e noite. Desperta, Senhor, desperta a tua igreja, para que a tua igreja medite na tua palavra, se alimente da palavra, guarde a palavra, viva a palavra, não a palavra de homens, a palavra de Deus. Ah, Senhor, nos alimenta a cada dia e nos dá força, Pai. Por isso nós sempre vamos pedir, fica conosco, Espírito Santo. Fica conosco, Espírito de Deus. Amém, Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social. Nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós. Nós vamos estar indo até você, ajudando, orando. Temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado, com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.